E aí, pessoal, tudo certo? Bora mergulhar de cabeça na nossa análise do relatório de outubro de 2025 do Quineia Rendimentos Imobiliários, o nosso conhecido KNCR11. E olha, esse foi um mês bem agitado, então vamos direto aos detalhes. Bom, antes de mais nada, aquele nosso recado de sempre que é super importante. Este conteúdo foi preparado por um humano com um objetivo totalmente educacional e informativo, tá legal? Isso aqui não é de jeito nenhum uma recomendação de investimento. A decisão final é sempre de quem está investindo. Certo, vamos começar pela parte que todo mundo mais espera, não é mesmo? Dividendos. Afinal, é o que move o interesse de grande parte dos cotistas. Então vamos lá. Para quem já era cotista do fundo, o valor distribuído foi de R$ 1,33 por cota, um número bem sólido, convenhamos. Mas, atenção aqui, esse valor tem um detalhezinho importante que impactou a média geral do fundo e a gente já vai entender o porquê. Dando uma olhada nesse histórico, a gente vê que a distribuição do KNCR11 tem se mantido bem robusta. O valor de outubro, de 1,20, chama a atenção por ser um pouco menor que os meses anteriores, e é exatamente essa variação que a gente precisa analisar com calma. A consistência é um ponto forte do fundo, então qualquer desvio merece nossa atenção. E tá aqui a explicação para aquela diferença que eu comentei. A distribuição média do fundo foi de R$ 1,20 por cota. Por que essa diferença, então? É simples. O fundo acabou de fechar uma grande emissão de cotas. Os novos investidores, claro, receberam um valor proporcional aos dias que eles estiveram no fundo. Então, o mais importante de entender é que o rendimento de quem já era cotista não foi afetado. E já que a gente tocou no assunto da emissão, vamos falar do grande evento do mês, que foi justamente o motor por trás desses números que a gente está vendo. Gente, o fundo conseguiu levantar a impressionante quantia de R$ 1,360 bilhões na sua 12ª emissão de cotas. Isso é um sinal claríssimo de confiança do mercado, tanto na gestão quanto na estratégia do KNCR11. É claro que uma captação desse tamanho todo acaba gerando um caixa mais alto no curto prazo. O relatório mostra 10,8% em caixa, mas olha, a gestão já deixou bem claro, isso é temporário. O plano é investir esses recursos o mais rápido possível para fortalecer e diversificar ainda mais a carteira. E eles não ficaram parados, não. Já em outubro, foi feito um novo investimento de R$ 50 milhões no CRI do Shopping Internacional de Guarulhos, um ativo super importante na região dele e a uma taxa bem atrativa de CDI mais 2,05%. É exatamente esse tipo de movimento que se espera com o novo capital. Beleza, agora que a gente já entendeu a grande movimentação do mês, bora fazer aquele raio-x completo da carteira para entender onde o dinheiro do fundo está realmente investido. Esse gráfico aqui resume perfeitamente a estratégia principal do KNCR11. Praticamente 90% da carteira está atrelada ao CDI. Isso faz dele um fundo pós-fixado, ou seja, ele é desenhado para se beneficiar de cenários de juros mais altos, como o que a gente está vivendo agora. Em termos de setores, a diversificação é bem clara. A maior concentração está em escritórios, com quase 50%, seguido por shoppings, com 19%. Essa pulverização em diferentes segmentos do mercado imobiliário ajuda a diminuir os riscos. E aqui, para fechar, um resumo com os números da carteira. O fundo tem 90% do patrimônio em CRIs, com uma remuneração média de CDI mais 2,14% ao ano. E o prazo médio dos ativos é de 3,8 anos. São números que mostram uma carteira saudável e totalmente alinhada com seus objetivos. Certo, mas a gente sabe que nenhum fundo vive numa bolha, né? Vamos ver como o cenário econômico atual impacta o KNCR11 e o que a gestão está projetando para o futuro. Quem dá a letra é o próprio Banco Central. Essa frase que está na tela, política monetária contracionista por período prolongado. Traduzindo para o bom português, quer dizer que os juros altos, com a Selic em 15%, provavelmente vieram para ficar por um bom tempo. É a principal ferramenta para controlar a inflação. E aqui vem o pulo do gato. Como a carteira do KNCR11 é majoritariamente atrelada ao CDI, que acompanha a Selic de pertinho, a manutenção dos juros nesse patamar elevado tende a impactar positivamente os rendimentos do fundo nos próximos meses. Ok. Depois de juntar todas as peças desse quebra-cabeça, qual é o nosso veredito sobre o desempenho do fundo neste mês? Colocando outubro e setembro lado a lado, a gente vê uma leve queda, tanto no resultado gerado, que foi de 1,23 contra 1,34, quanto na distribuição média, que ficou em 1,20 contra 1,35.
Ao ver essa queda, a pergunta que fica na cabeça é, ué, mas então o desempenho do fundo piorou? A resposta não é tão simples assim. E aqui está o veredito final: estabilidade operacional. Essa queda no resultado é um efeito temporário totalmente esperado por causa do caixa da nova emissão que ainda está sendo investido. O ponto mais importante, na verdade, é o super positivo. A captação de 1,360 bilhões é uma vitória enorme, mostra a força do fundo e abre caminho para mais crescimento. A perspectiva é ótima, com o fundo bem posicionado para o cenário de juros altos e com muito capital para trabalhar. E com isso a gente fecha a nossa análise. Se esse resumo ajudou a clarear as coisas, não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer o trabalho e, o mais importante, fica o convite para comentar aqui embaixo quais são as expectativas para o KNCR11 nos próximos meses. A gente se vê na próxima.